Oi, meu nome é Cássia e eu tenho 27 anos. Hoje eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho. Bom, vamos lá. A minha história, eu declaro aí para todo mundo que me acompanha no meu Instagram que a minha vida é um milagre. E a partir de agora eu vou contar para vocês tudo que tem me feito gerar uma perspectiva de fé durante a minha vida e gerado uma Cássia completamente apaixonada por Cristo, vivendo diversos milagres, aonde se aprofunda cada vez mais em Cristo. Muita gente me conhece de ver louvando, de ver ministrando, mas não conhece todos os processos difíceis que eu passo durante a minha vida. Nós que somos cristãos, líderes, pastores, ministros, cantores, a maioria das pessoas que tem algum destaque ali na igreja, geralmente só mostra a parte boa, a parte boa da vida, de tudo que está fazendo, e eu venho hoje para desconstruir tudo isso, para desconstruir e mostrar que existe sim vulnerabilidade, existe dificuldades, existe uma fragilidade em meio à nossa vida, mas com Cristo nós podemos vencer. A minha história começa logo quando eu era criança. Meus pais me contam, que eu fui uma criança com 6 meses ali de vida. Eu tive pneumonia, fiquei internada e meu pai comenta, que ele chorou e orou também junto com a minha mãe e sobrevivi o primeiro milagre, saí aí e sobrevivi, Porém, eu fui uma criança muito inconstante na saúde. Então, eu me lembro de sempre estar doente, sempre em hospital, minha mãe me levando em hospital. Eu sempre fui uma criança que tinha uma barriguinha assim, sabe, um pouquinho, e essa barriguinha, conforme eu fui crescendo, ela foi aumentando, e eu sempre me sentia muito devagar, muito lenta, sempre meus pais falavam comigo, eu não entendia, eu tinha dificuldade de aprendizado na escola, eu não conseguia acompanhar igual as outras crianças, eu me sentia muito inconstante e principalmente diferente das outras crianças que estavam sempre com muita energia, brincando, eu era aquela criança que estava sempre doentinha em hospitais. E os médicos falavam para minha mãe que era verme, não queria realmente se aprofundar em diagnóstico, então eu sempre ficava lá tomando remédio para verme, até que com meus 11 anos ali de idade, eu tive um dia, eu já estava vindo de muita inconstância, e aí teve um dia em específico, numa noite assim em família, que eu passei muito mal, de realmente, de não aguentar mais conseguir ficar em pé, a minha barriga já estava bem grandinha, e eu lembro que eu realmente, assim, praticamente desmaiei, assim, na cama. E eu só lembro dos meus pais, assim, me acordando, tentando me acordar, me levando pro hospital. E eu lembro de chegar no hospital, naquele dia em específico, eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas eu lembro, e pelo que os meus pais contam também, que os médicos tinham certeza que eu estava grávida pelo tamanho da minha barriga e pela instabilidade, pelas dores que eu estava tendo na barriga. Então, eles começaram a fazer testes, muitos testes, fizeram 1, deu negativo, fizeram 2, deu negativo, e eles não entendiam, eles achavam que era gravidez. E eu lembro de meu pai chegar pra mim e ainda perguntar, e eu tinha 11 anos, e falar assim, filha, aconteceu alguma coisa? E eu sempre fui uma pessoa muito inocente, então não imaginava toda a maldade que tem no mundo, como hoje eu conheço. Então eu fiquei sem entender como eu poderia estar grávida naquela época. E aí o médico insistindo, olhando pra mim, falando, você só pode estar grávida, não tem outra explicação, porque o exame deu alteração, e enfim. E aí eu lembro que meus pais insistiram para fazer mais exames, deu negativo, meus pais insistiram e eles me encaminharam para outro hospital, em ambulância, e aí foi quando descobriram que eu estava com tumor, que eu estava com câncer de ovário. E eu lembro, assim, dos meus pais muito arrasados. Os médicos nunca chegou em mim e falou, mas eles falaram para os meus pais. Então, nessa perspectiva de oração, chegou o dia da cirurgia, onde muitas e muitas igrejas oraram por mim, e
eu sobrevivi. Eu vivi o primeiro milagre, onde o que os médicos chegaram para o meu sonho falando é maligno, a chance é quase nenhuma dela sobreviver. Eu sobrevivi com 11 anos e não foi por méritos apenas da medicina ou apenas dos médicos. Claro que teve muita importância, mas foi pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus que escutou igrejas e pessoas, corações se rendendo e clamando pela minha vida. E eu sou muito grata por tanto carinho que eu recebo desde criança, de tantas pessoas que às vezes eu tô na rua e as pessoas chegam e falam assim, eu oro pela sua vida, eu oro por você. Desde novinha, eu sempre, aonde eu vou, sempre tem alguém orando por mim. Glória a Deus por isso. Só que eu sobrevivi, o que era maligno se tornou benigno. Talvez para você que não é espiritual ainda, você pode falar assim, não, mas se o diagnóstico era isso e mudou, então, que é que alguns médicos chegam a falar para mim, então quer dizer que era benigno desde o começo. Então, é isso. E não, os médicos chegaram, falaram que era maligno. E depois a gente pegar e ver o resultado que é benigno, eu não tenho outra forma para me falar que é algo natural. Não tem como eu falar que é algo normal, a não ser o poder de Deus. A não ser o poder de Deus que me alcançou, a graça de Deus que me alcançou ali com 11 anos e eu sobrevivi. Só que durante a minha caminhada, logo depois, foi um processo porque foi retirado o meu ovário direito, então eles deixaram o outro ovário e nesse processo foi muito difícil para mim porque eu tive algumas consequências. Então, uma delas foi porque, pela demora de ter encontrado o tumor, acabou extraindo o meu rim direito. Então, o meu rim direito, desde 11 anos, ele foi extraído e funcionando, eu acho que 10%. E o outro que acaba funcionando pelos dois, que é o que os médicos me explicaram. E eu lembro que então eu cresci já com essa dificuldade da insuficiência renal, com a questão de muitas cólicas, muitas cólicas de desmaiar, de tipo assim, de tentar me encaixar na sociedade, tentar ser uma pessoa normal, tentar realmente não ser instável na saúde, mas foi quase impossível, porque eu sempre estava com a imunidade baixa, sempre doente, sempre indo em hospitais. Desde os meus 11 anos, eu fui incluída no Hospital Infantil do Câncer chamado Darcy Vargas, e é um hospital que eu amo. Eu lembro que eu vim, né, de uma família onde não tem condições, e esse hospital parecia assim um hospital particular, foi realmente preparado pelo Senhor. Então era um hospital infantil de câncer. E eles, já dando um spoiler para vocês, eles tentaram me segurar até os 20 anos de idade. Então eles ainda se estenderam de me segurar para realmente ver se eu não tinha nada. E foi assim um hospital que me acolheu, que sempre fez tudo que podia por mim, né? Me acompanhou, esteve ali comigo, principalmente nessa questão da insuficiência renal, sobre as coisas que eu podia comer, as coisas que não. Só que para mim, como uma adolescente que estava entrando na fase da adolescência e agora tentando se encaixar na sociedade, foi um processo difícil psicologicamente, entender que eu não era uma pessoa normal, porque meus pais contaram que eu tinha vivido um milagre, só que eu conhecia Deus de ouvir falar, eu ainda não tinha contato com o Senhor como eu tenho hoje. Então, quando os meus 13 anos ali, de 12 para 13, foi muito instável. Eu não contava para as pessoas que eu tinha vivido um milagre. Eu não acreditava, talvez, tanto nisso. E tive muitas questões de identidade, questões... eu quero tentar ser uma pessoa normal. Eu quero tentar ser igual as meninas da minha escola, sabe? Até que chegou os meus 14 anos. E foi quando eu encontrei Jesus. Na verdade, Jesus me encontrou, né? Eu ouvia falar dele, mas a partir dos meus 14 anos eu conheci de
perto. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo dentro de mim. Foi um amor avassalador que me encontrou e até hoje eu sou apaixonada. Muita gente fala que eu sou intensa demais, que eu sou radical demais, mas se tem uma coisa que eu não me arrependo na minha vida, é ser intensa na presença de Deus, é ser apaixonada por Cristo. E desde os meus 14 anos foi um amor que me encontrou e que me ajudou a passar por todos os processos. Então eu entendi qual caráter que eu tinha que ser, que era o caráter de Cristo. Eu entendi que eu precisava ter um coração igual ao dele. Eu entendi que eu precisava me posicionar nas minhas roupas, no meu jeito de falar, e que talvez realmente eu não precisava me encaixar na sociedade. Eu precisava apenas entender que eu sou filha de Deus. Eu precisava mostrar para as pessoas que eu não era normal, mas que eu era uma filha que foi alcançada pela misericórdia de Deus. Então, nos meus 14 anos, meu pai descobriu que eu cantava e ele começou a me colocar para cantar. E na época foi como se fosse um adolescente prodígio, porque a maioria dos adolescentes é vergonhoso. E o Espírito Santo, na primeira vez que eu lembro que eu peguei o microfone, meu pai me chamou com muita ousadia. Eu senti Deus, ele me escutou em casa e me chamou. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fechei os olhos, peguei o microfone e nunca tinha cantado na minha vida. E quando eu comecei a cantar, eu comecei a sentir o Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural, igual eu nunca tinha vivido na minha vida. E eu senti aquilo, sabe, de uma forma tão intensa. E eu cantei com tanta ousadia, com apenas 14 anos. E quando eu terminei de cantar, eu olhei para a igreja estava totalmente no poder de Deus, muitas pessoas, crianças falando em línguas, e o poder de Deus mesmo. Eu cantei a canção Faça Morada em Mim, Espírito Santo pode se chegar, e o Espírito Santo se achegou naquele lugar. E a partir daquele dia eu entendi o meu propósito, eu entendi que eu nasci para aquilo, eu entendi que eu tinha nascido para viver de acordo à vontade de Deus, eu nasci para adorar o Senhor, que isso era o melhor que eu tinha para Ele. E só que, continuando a história, nós somos seres humanos. Eu sou ser humano, viu, gente? Às vezes as pessoas querem que a gente seja o tempo todo perfeito, super-herói. E eu, por mais que eu fui, depois dessa época eu comecei a cantar em diversas igrejas. E muitas igrejas me chamando para cantar. E eu ia com ousadia, o Espírito Santo colocava palavras na minha boca e eu começava a profetizar sobre jovens, crianças, adultos, idosos. Foi um mover de Deus sobrenatural. Eu uma pessoa completamente tímida, envergonhada para falar. Inclusive isso daqui que eu tô fazendo hoje eu tô vencendo, tá, gente? Porque eu sou muito tímida para falar. Mas o Espírito Santo realmente veio para me mostrar que eu poderia viver uma vida sobrenatural na presença dele. E durante esse processo eu tive inconstâncias, apesar de eu estar ministrando em igrejas, eu tive inconstâncias comigo mesma na questão da saúde. Então eu não queria aceitar, por mais que eu comecei a contar meu testemunho nas igrejas, eu falava que eu fui curada e pessoas choravam e chegavam em mim falando: eu sou grata pela sua vida, muitos e muitos testemunhos. Apesar de eu viver isso na igreja, na sociedade eu falava: ok, eu fui curada, Jesus me alcançou, mas agora bola pra frente. Igual todo mundo sempre fala, né? Passa por um problema, venceu, tudo certo e vamos. Só que as coisas não é bem assim. Então, eu tive muitas crises de identidade, de tentar me encaixar na sociedade, de não querer viver mais processos, de não querer mais passar por dores, por lutas. Eu não queria. Eu queria realmente viver uma saúde igual todo mundo. Eu sempre fui, assim que eu me encontrei com Cristo, me tornei o melhor de mim, uma pessoa alegre, animada, que fazia tudo na igreja.
que tinha disposição. Minha mãe mandou um vídeo esses dias de eu pulando num pula-pula de criança, de tão ativa que eu fui dessa época da adolescência. E só que com os meus 18 anos, o Senhor começou a me direcionar que eu precisava aceitar que a minha vida não era normal e que ela não seria normal. E nessa época eu já comecei, né, a namorar, conheci o Iago, que hoje é meu esposo, e então a gente tinha uma vida intencional no espírito, de estar juntos orando, de estar em igrejas, então muita gente também criou muita perspectiva pra gente como casal, então a gente foi crescendo em graça, mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar, até que com meus 18 para 19, eu comecei a viver as minhas experiências de milagre. E as minhas experiências de milagre foi dolorosa, foi difícil, mas foi necessário eu passar para que gerasse a Cássia hoje, que carrega tanta fé, foi porque ela precisou passar por muitas coisas, tão nova. E com 18 para 19 eu lembro que uma das primeiras coisas, minha mãe já não me acompanhava mais tanto, e os médicos fazendo o acompanhamento do rim, até que os médicos falaram para mim que eu estava com pedra no rim. Como que eu poderia estar com pedra no rim, sendo que só um rim meu funcionava? E o único rim que funcionava era onde estava com pedra. Então o médico falou pra mim, a gente vai ter que operar. E minha mãe já não estava mais comigo, porque eu estava crescendo, eu estava entrando na fase adulta. Então eu tive que olhar pra dentro de mim. E agora não ser mais a Cássia criança que as pessoas oram por ela, mas ser a Cássia que tem um relacionamento com Deus, que prega sobre fé, que canta sobre amor, que fala que Deus a curou, e agora eu precisava exercer a minha própria fé de falar assim, Deus pode fazer de novo, Deus pode me curar de novo. E eu lembro que dentro do meu íntimo, quando o médico falou, talvez a gente vai ter que operar, vamos fazer mais exames para ver, e eu lembro que eu comecei a clamar dentro do meu íntimo, e aí eu comecei a ter experiências de oração, porque eu comecei a clamar dentro do meu íntimo, Senhor, não permita que isso aconteça comigo. Clamei, e o médico falando, e eu clamando, e aí o médico falou, não vamos ainda fazer a cirurgia, vamos fazer mais exames pra gente ter certeza, e foi o que eu fiz, fiquei clamando, orando ao Senhor, jejuando, comecei a ter experiências do que era jejuar. E aí o médico olhou pra mim, olhou pros resultados, olhou pros resultados e falou, você não tem mais pedra no rim. E aí ele foi falando isso e eu dentro do meu coração entendendo tudo aquilo que estava acontecendo, que não era algo normal, mas que agora a Cássia estava vivendo a sua primeira experiência individual com o Senhor. Então, ele falou cientificamente várias palavras e eu por dentro estava assim, Deus, o Senhor fez. Eu entendi que o Senhor escutou a minha oração. Eu entendi que o Senhor realmente fez e que não foi algo natural, mas que foi algo sobrenatural. Então, desde essa época, eu comecei a entender. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu entendi. O Senhor falou, Cássia, eu não te chamei para ser uma pessoa normal, porque o que eu tenho com você é bem maior. Então eu não te chamei para ser uma pessoa normal. Eu te chamei para me representar aqui na Terra. Eu te chamei para você realmente contar para as pessoas que a sua vida é um milagre. Só que aceitar isso, gente, é difícil. Mas nesse dia o Senhor me levou na passagem de Paulo, onde Paulo pedia para Deus tirar seu espinho da carne. E o Senhor disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa
aperfeiçoa nas suas fraquezas. E desde esse dia, eu falei, amém, Senhor, eu aceito. Eu não vou mais questionar. Aconteça o que acontecer com a minha saúde a partir de agora, eu não vou mais reclamar. Eu apenas vou adorar. Eu apenas vou estar na tua presença. Foi isso que eu fiz. Depois disso, meus irmãos, eu casei com 22 anos, vivi muitos milagres no meu casamento, Deus proveu, tocou no coração de pessoas, a gente viveu, e eu lembro que eu e Iago, a gente casou falando que a gente ia viver uma vida total para o Senhor, haja o que houver. E vivemos muitas coisas grandiosas no Senhor, até que começou novamente sintomas a acontecer na minha vida. Então eu me casei com 22 anos e eu e meu marido decidimos que iríamos viver uma vida completamente intensa na presença de Deus, e é algo que temos feito até então, porém começou a surgir desafios. Então, desde quando casamos, eu percebia que eu tinha também uma instabilidade na saúde que foi se agravando conforme foi passando os anos. Então, em 2021, a gente tinha feito 2 anos de casado, e eu lembro que eu estava muito frágil, porém muita coisa aconteceu na minha vida nessa época. A minha irmã precisou ser internada, a minha outra irmã também estava com depressão, meus pais também não estavam muito bem, parecia que tudo estava um caos, e eu me sentia que eu precisava ser forte, eu precisava ser forte para minha família, de orar por eles e estar com eles, e foi o que eu fiz. Só que eu já estava instável com a minha saúde, e aí nesse processo eu entendi que eu acabei jogando ainda mais toda a responsabilidade para o meu corpo. Então eu percebi que eu acabei jogando a responsabilidade, o emocional, tudo para o meu corpo, e começou a dar sinais, até que nesse ano o Senhor me direcionou que eu precisava sair da minha zona de conforto, que era estar num trabalho CLT, e entender, porque eu já tinha entendido que a minha vida não era normal. Deus já tinha falado comigo, eu já vivia isso como igreja, como corpo, como testemunho para o meu ministério nas igrejas, mas eu ainda não vivia isso na realidade. Então eu comecei a ter todos os sintomas e tudo me jogava, porque eu precisava sair do CLT e começar a viver algo diferente, viver uma nova forma. Então Deus começou a me direcionar, a zona realmente de expulsão chegou na minha vida, de você precisa sair da onde você está. E eu lembro que o emprego que eu estava, na mesma época, acabou falando palavras e coisas que já mexia comigo, ou com o meu psicológico, ou com a minha mente, e a minha família vivendo toda aquela situação, e eu também. E aí foi quando eu orei ao Senhor, e sendo direcionada também, né, sempre ali pelos meus pastores, foi quando eu entendi, e foi uma das experiências, uma das de muitas que eu vivi com Deus, de que Ele realmente foi nítido em falar para mim que eu precisava sair e ter um passo de fé que Ele seria comigo. E foi isso que eu fiz. Eu saí do CLT, e por eu, né, se você um dia quiser acompanhar mais a minha história como professora ou como né, ministério, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, que aí qualquer coisa a gente faz um outro vídeo para me explicar mais sobre toda essa trajetória. Mas então eu comecei, né, a trabalhar dentro da minha profissão como preparadora vocal, como professora aí de canto, ajudando diversas pessoas, até que Deus começou a me mostrar que não seria somente qualquer pessoa, mas Deus realmente direcionou que a maioria das pessoas que me procurava para fazer aula era ministros, era cantores de igreja, era pessoas que faziam parte de equipe de louvor. E aí eu fui entendendo que era isso que Deus estava me chamando. Até que os sintomas foram piorando, eu dava aula online, então eu tinha facilidade, não pegava ônibus, então todas essas coisas.
e de repente meus pés foi piorando, e aí eu vivi um grande milagre, porque eu não conseguia mais andar como todas as outras pessoas. Uma jovem, né? Uma jovem, eu acho que eu tinha 24 anos, estava vivendo um processo que não conseguia andar como todo mundo. E amém, eu não questionei, porque o meu propósito desde os meus 18 anos é que eu não ia mais reclamar e questionar. Apenas me derramar na presença de Deus todas as vezes que a dor e os processos com o meu corpo acontecessem. E eu me derramei na presença dele. Eu me derramei na presença de Deus. E eu lembro um dia numa sala de oração que eu estava, e um dos sintomas, para quem não sabe, do câncer de ovário é os ossos das pernas. Então, um dos motivos de eu ter tido tudo que eu tive que pagar mais de R$1.000 e gastar muito dinheiro com sapatos específicos para usar, e não conseguia ficar muito tempo em pé. E para quem me conhece, ministrando louvor, eu sou uma pipoquinha, e aí eu não conseguia mais nem pular, nem fazer nada, porque doía muito, tudo doía. Eu me sentia realmente uma senhorinha. Até que, e olhe lá, porque a minha avó, gente, a minha avó é muito saudável, viu? Ela já tem 72 anos. E aí, enfim, eu fui entendendo aquilo, até que um dia, numa sala de oração, eu vivi mais um grande milagre, porque isso pra mim eu não posso deixar de contar. Foi uma das experiências mais marcantes que eu vivi na minha vida, porque eu lembro que eu estava na sala de oração e o Senhor falou assim: Cássia, você já orou por muitas coisas, mas você não orou pelos seus pés. E eu lembro que aquele dia eu orei e a sala de oração tava um fervor, até que Deus direcionou o meu pastor de tocar nos meus pés. E de repente, eu orando pelos meus pés, e aí ele também, e aí de repente os meus pés começaram a tremer. E, gente, eu sei que talvez você que está assistindo isso daqui não seja uma pessoa tão espiritual para acreditar, e talvez você seja uma pessoa mais racional, mas esteja com seu coração aberto para entender que o que eu estou falando aqui é real. O que eu estou falando aqui é o que eu vivi, e não é algo que eu vivi sozinha, é algo que muitas pessoas, principalmente como igreja do Senhor, a minha igreja local, Bereana São Bernardo, viveu comigo. Então eu sou testemunha de, não é coisa que eu vivo sozinha, mas muitas pessoas vivem comigo. E eu lembro que meus pés tremia muito, era involuntário, era o Espírito de Deus tocando em mim. E eu lembro que eu senti os meus ossos como se estivessem fazendo isso daqui, ó. Como se tivessem realmente o Senhor, o Espírito de Deus colocando tudo no lugar. E eu lembro que eu levantei, e quando eu levantei, eu não acreditava que eu não estava mais sentindo dor. E eu lembro que eu pulava, mas eu não contei para ninguém. Mas eu pulava e eu me alegrava no Senhor. E eu falava dentro de mim: eu fui curada. E só que, gente, a gente, né, somos seres humanos. E eu fiquei uma semana testando se eu realmente tinha sido curada. Então eu lembro que eu ficava pisando meus pés no chão, eu lembro que eu ficava assim, nessa inconstância de tipo assim, vamos ver se realmente foi mesmo, até que passou uma semana e eu fui realmente curada, tava andando normalmente, sem nenhum problema. E aí eu contei para meus pastores, contei para todo mundo, contei para a igreja, vivemos isso, choramos, se alegramos juntos e fui curada os meus pés. Mas, para uma pessoa que declara que a minha vida é um milagre, não acabou por aí. Então, os sintomas do câncer foi se agravando, fui sentindo dores, comecei a sentir dor na minha barriga foi crescendo, e eu tentando ali, fazer academia, fazendo tudo normal, até que até para fazer academia tinha um lá específico, comecei a sentir dor. E então, o Senhor me direcionou que eu precisava ir atrás, entender o que estava acontecendo. Só que dessa vez, todas as vezes que eu ia no médico, que eu ia novamente, os médicos falavam que era só eu fazer academia,
era só eu me exercitar, era só se alimentar correto, sempre muito raso, nunca se aprofundar em vamos fazer exame, vamos investigar, vamos entender o que está acontecendo. Então eu fui tentando fazer academia, fui tentando me exercitar, se alimentar correto e a barriga crescendo. Eu lembro que várias vezes eu cheguei a fazer testes de gravidez, porque minha barriga estava crescendo, para saber se eu estava grávida ou não. E aí não era gravidez, e aí nunca entendi o que eu tinha. Até que aconteceu uma ação voluntária na minha igreja, pela doutora Gisele, que ela faz parte da nossa sede, da Bereana, e ela fez essa ação voluntária com todos os voluntários para fazer exame de ultrassom. E eu lembro que eu fui lá sem nenhuma perspectiva. Fui lá, fiz, já que eu estava precisando, eu pedia para os médicos, eles nunca davam. Sempre, você é jovem demais, você é jovem demais. E até que ela não quis me contar na hora, mas a única coisa que ela falou, olha, eles falaram que você foi curada do câncer, mas você é uma pessoa com câncer. E só que ela falou assim, não no sentido que, tipo assim, você agora está com um caso grave, sabe? Tipo assim, ela simplesmente me explicou o que os médicos a vida toda não tinham me explicado, o que estava acontecendo comigo. E enfim, fui pra casa, entendi que eu tava com alguma coisa, que eu precisava pesquisar e tal. Só que ela falou para meus pastores, falou que eu estava com câncer e que eu precisava urgentemente ir atrás. E aí quando meus pastores chegou em casa e falaram, quero conversar com você pessoalmente e tal, e aí quando eles me contaram, foi a primeira vez que eu quase desisti da minha vida, porque eu já estava tão cansada. Era 25 anos em médico, em constância na saúde, em dificuldades de atendimento no hospital, porque aí eu já não estava mais no hospital infantil do câncer, então eu já, fui transferida para um normal, e não tinha tanta atenção, não tinha cuidado. E quando eles me falaram, eu quase desisti da minha vida. Eu falei, já era. Se eu for tentar ir atrás, não vejo perspectiva. Só que eu falo que o que aconteceu comigo foi exatamente o que quase aconteceu com o paralítico. Meus amigos veio e me levou até a cura, até Jesus, para ser curada. E meus pastores, a igreja Bereana, o pastor Ricardo, a pastora Priscila, o pastor Walter, a pastora Márcia, a doutora Gisele, diversas pessoas, os pastores falaram assim, não, a gente vai lutar pela vida da Cássia, a gente vai lutar por ela. E eu entendo que foi a mão de Deus, porque eu já tinha quase desistido. E eles lutaram, foram atrás, fazer exame, de ir atrás. Tantas e tantas pessoas me ajudaram, tantas e tantas que a Raquel, a Lari, tantas e tantas pessoas me ajudando com exames, com consultas e tantas coisas para então eu conseguir ser incluída no Hospital São Paulo como paciente oncológica. E de lá começou todo o processo de os médicos falar, você vai precisar fazer cirurgia. Então, você vai precisar tirar o seu ovário. Realmente, porque já está avançado. Não posso te afirmar se é benigno ou maligno, mas já está avançado. Então, eu lembro que aquilo me gerou dor. Porque eu falei, ok, então vamos lá. Só que foi a primeira vez que uma dor gerou em mim que eu nunca imaginei que existiria, que é a dor de saber se um dia eu poderia ser mãe ou não, porque foi retirado meu ovário com 11 e agora eles iam arrancar o meu ovário.
o único que eu tinha. E eu lembro que aquilo me angustiou muito, porque eu lembro que eu sempre conversava com o Iago que não era um sonho ser mãe tão rápido. E aí, de repente, eles falaram, vamos precisar tirar seu ovário. E aí, de repente, todos os sonhos de ser mãe veio à tona. Só que, ao mesmo tempo, eu falava, não sei nem se eu vou sobreviver, como eu posso pensar em querer ser mãe nessa hora? Como eu posso pensar em querer ser mãe, sendo que nem sobreviver eu sei se eu vou? Até que apareceu 2 pessoas da Bereana Diadema. Então, meus amigos e minhas amigas da Bereana Diadema vieram com uma nova possibilidade, perspectiva sobre ser mãe. E a cirurgia já estava marcada. Eles conseguiram marcar, porque foi algo de urgência. As pessoas lutaram por mim, a Raquel, tantas e tantas pessoas. E, de repente, veio essa questão sobre ser mãe. E aí elas falaram que tinha a opção, né, de congelar os óvulos para fazer uma tentativa no futuro, caso eu sobrevivesse. E aí me veio diversas questões. E uma das pessoas que mais me ajudou nesse processo foi a Jaque, minha pastora, minha amiga antes de ser minha pastora, porque ela vive a vida dela também há muitos anos tentando ser mãe e não consegue. E aí, de repente, eu tive que antecipar sobre esse assunto, sobre isso. E ela me direcionou a conversar com a pastora Priscila, o pastor Ricardo também. Eles me ajudaram muito no processo que eles tiveram também. E foram tantas pessoas que foram colocando perspectiva de fé, ainda que era loucura, principalmente no meio cristão, falar sobre congelar óvulos e não ter um filho de uma forma natural. Eu fui muito criticada por muitas pessoas, até pessoas da minha família. Então foi algo doloroso, mas que eu decidi ter fé. Eu decidi que a partir de agora não era mais a Cássia que era a menina que foi curada, mas que era a Cássia que era uma mulher de Deus, uma mulher que acreditava que Deus poderia me curar mais uma vez, que Deus poderia prover de novo e que se um dia eu for da vontade de Deus, eu poderia sim gerar e ser mãe se eu sobrevivesse. Então eu falei assim, eu não quero sobreviver e chegar daqui um tempo e falar assim, nossa, nem tentei ao menos. E aí foi quando me colocaram a possibilidade de fazer uma vaquinha online e isso foi surreal, porque eu tinha muita vergonha da internet e Deus me impulsionando para estar, inclusive aqui hoje, conversando com vocês, me impulsionando para falar na internet, para ser ativa nas redes sociais, eu sempre com muito medo e precisou eu chegar na minha maior dor profunda para ter coragem de chegar na internet e pedir ajuda e falar para as pessoas participar comigo. Então foram diversas pessoas que aceitaram participar da vaquinha, contribuição de R$1, R$5, R$10, R$1.000. Foram tantas e tantas pessoas me ajudando e acreditando no meu milagre, acreditando que eu poderia ser curada, acreditando que eu poderia realmente ser mãe no futuro. E eu falei, então eu creio, e eu comecei a profetizar sobre a minha vida. Comecei a louvar em meio aos processos, me derramei na presença de Deus. Foi um processo doloroso, foi um dos processos mais difíceis da minha vida, mas também foi o melhor da minha vida, de profundidade com Deus. Eu conseguia sentir Deus de uma forma palpável, de uma forma tão surreal, tão sobrenatural. Eu ouvia o Senhor falando o que eu tinha que fazer, quem eu deveria orar. E é assim até hoje, tá? E eu lembro que o Senhor me direcionou e aí remarcamos a cirurgia e aí chegou a data da nova cirurgia, que era dia 8 de março de 2023. E aí nesse tempo não tinha batido ainda o valor, os médicos falaram que ia precisar fazer um novo formato, que não ia dar mais para congelar da forma natural e que teria que ser de uma outra forma. E eu falei, amém, Senhor, e eu lembro que todo mundo falou, você precisa operar, agora não é mais hora de pensar sobre ser mãe, a sua vida está em jogo, o tumor está crescendo, você precisa operar o mais rápido possível. E aí foi quando chegou
a semana da cirurgia, e eu lembro que eu falei, Deus, eu tô tão vivendo tantas coisas com o Senhor que, sabe, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está comigo, e que se eu morrer, sabe, se acontecer de eu morrer, eu vou estar feliz, porque eu sei que eu vou morar contigo, que eu vou passar a eternidade contigo, e lá não haverá mais dor, lá não vai mais ver sofrimento, vai ser apenas eu vivendo contigo eternamente. Mas eu falei, Deus, mas se eu sobreviver, se eu sobreviver, eu vou fazer um estrago no inferno, eu vou ser mais corajosa, eu vou fazer tudo que o Senhor mandar eu fazer, o Senhor me quer na música, nas redes sociais, então eu vou ter coragem para fazer. Então chegou, nessa época Deus também direcionou na criação da escola do Orador Preparado. Um dia eu conto para vocês os detalhes, e aí criamos a escola, e aí chegou o dia da cirurgia, dia 8 de março de 2023, e aí novamente agora a Cássia estava vivendo as experiências, e diversas igrejas, e agora muito mais por conta da internet, não somente São Paulo, mas diversas outras cidades do Brasil, de outros países, Portugal, Espanha, diversos outros países e lugares orando pela minha vida. No dia 8 de março, dia da mulher, foi o dia da minha cirurgia, aonde eu fui alcançada pela misericórdia de Deus. Mais uma vez, eu fui curada, eu fui restaurada, eu fui realmente alcançada pela mão do Senhor. E o que era maligno, o que estava lá no diagnóstico, operação para malignidade, de repente eu fui alcançada, eu sobrevivi. O tumor que estava 14 centímetros foi para 29 centímetros no dia da cirurgia, e foi o que era para ser 2 horas, demorou 5 horas, e eu lembro que foi muitas pessoas orando por mim, e eu acordei e eu fui alcançada pelo Senhor. Mas até o último minuto o diabo tentou contra a minha vida, e eu lembro que eu vivi uma experiência sobrenatural de estar lá pós-cirurgia, e nesse momento específico eu lembro de sentir uma opressão no meu corpo, uma opressão maligna contra mim, e eu tava sem conseguir respirar e sentindo muita dor da minha cirurgia. Para quem não sabe, o corte foi na minha barriga inteira desse formato, então pegou toda a minha barriga da primeira vez e dessa vez mais uma vez. Então foi ainda maior o corte, então doía muito. A anestesia, eu acho que acabou antes do tempo, e eu tentava falar com as médicas, ela acabou tirando aqui, eu esqueci aquela parte da respiratória, e eu não conseguia respirar direito, e sentindo muita dor, e eu lutando, tentando. Eu lembro de ver alguns médicos pegar na minha mão, alguns vinham tentar me medicar, e nada de melhorar. Eu via muitas coisas acontecendo, até que de repente eu comecei a cansar de ficar lutando para aquela opressão que estava sobre mim. E aí de repente eu senti um médico pegando na minha mão, e eu senti algo tão poderoso, tão forte, e de repente ele tocou no meu peito como se fosse aqueles 2 aparelhos que faz as pessoas, acordar. Era a mão dele, e a mão dele vinha aqui e falava, Cássia, e chamava por Cássia, e eu tentava acordar, e aí de repente ele começou a orar sobre mim, e ele falava, espírito da morte, saia, espírito da morte, saia, espírito da morte, vai embora, espírito da morte, saia. E de repente, conforme ele ia falando, eu ia tentando aqui, e eu ia fazendo isso daqui, e aí de repente eu senti um poder, e aí eu dormi. E quando eu acordei, eu lembro de comentar com as pessoas, e até com a minha amiga, e eu falava, eu preciso falar com aquele médico que orou por mim. E eu lembro que minha amiga me explicou na época, a Camila, e ela falou, Cássio, isso não pode acontecer, os médicos não podem orar nesse momento específico. Eu entendi o que aconteceu, e graças a Deus ela é espiritual, e eu tava totalmente frágil naquela situação. E ela falou assim, Cássia, eu entendi o que aconteceu. Não era um médico natural.
o médico dos médicos lutou pela minha vida até o final e eu sobrevivi a toda aquela opressão maligna que estava sobre a minha vida. E eu sobrevivi através da oração e através do médico dos médicos que tocou em mim com a sua poderosa mão, me alcançou e eu fui curada. Eu fui sarada, restaurada, redimida. E quem sou eu para ser alcançada pelo Deus poderoso? Quem sou eu para ser alcançada por Ele? Mas achou o Senhor graça em mim de lutar pela minha vida, de me dar fôlego, ser restaurada para hoje estar aqui contando para você que a minha vida é um milagre, contando para você que eu sobrevivi, que o nosso Deus ainda faz milagres, que o nosso Deus ainda faz. E eu poderia dizer para você que nesses 2 anos pós-cirurgia, tá tudo bem, tá tudo ok, agora eu tô vivendo a melhor fase da minha vida corporalmente, saúde, mas ainda não. E isso não é para te desanimar. Eu ainda estou vivendo muitas coisas, ainda tem um milagre lá no futuro sobre a questão de ter uma saúde plena restaurada, de viver um outro milagre que é sobre ser mãe. Eu ainda vou viver muitos milagres, mas uma das coisas que eu não poderia deixar de contar e o que me motivou a estar aqui hoje contando meu testemunho até os 27 anos, que todas as vezes os médicos falam assim, você tem 27 anos e viveu já tudo isso? E eu falo sim. E todas as vezes que eu vou em hospitais até hoje, porque eu ainda faço tratamentos, ainda estou em processo de investigação, ainda faço muitas coisas, mas eu entendi que a minha vida é um milagre para manifestar a glória de Deus, não somente dentro da igreja, mas em hospitais, nas ruas, aonde eu vou, sempre as pessoas perguntam, as pessoas são comovidas, as pessoas falam, eu parei de reclamar na internet, as pessoas falam, eu parei de reclamar tanto na minha vida, eu comecei a me aprofundar a Deus, ou agradecer mais a Deus depois que eu vi seu testemunho. Então, estar aqui hoje é manifestar, eu estou aqui manifestando a glória de Deus, que o nosso Deus ainda faz milagre e ainda vai continuar fazendo, é te colocar uma perspectiva de fé, que apesar das dores, apesar de todo o processo que a gente vive na nossa vida, todavia, se alegraremos no Senhor e estaremos confiantes, porque eu vivi estou vivendo nesses anos, meu irmão, a melhor fase da minha vida espiritual, revestida do poder de Deus, fazendo o que Ele me manda fazer. Estar aqui hoje é uma obediência ao Senhor, então eu não me arrependo de não viver uma vida normal. Eu vivo uma vida sobrenatural para dizer para você que está aí do outro lado que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é poderoso, que Ele existe e que se você começar a olhar uma perspectiva diferente em meio às lutas e entender que Deus sempre quer te ensinar algo diante das dores, diante das dificuldades, diante das tribulações, o Senhor sempre terá algo para nos ensinar. E eu estou aprendendo tanto, eu aprendi tanto, eu me sinto às vezes uma mulher de 40 anos, de tanta coisa que eu já aprendi, cresci, amadureci. E eu falo que eu sou o inverso, eu nasci uma senhorinha, mas que eu ainda, na minha saúde, serei muito jovem lá no futuro e vou viver muitas coisas que eu ainda não vivi devido a tantas instabilidades da minha saúde. E você, a partir de agora, começa a acompanhar a minha história e viver esse milagre junto comigo, porque a minha vida é um milagre e a partir de agora você vai começar a acompanhar ainda mais todos os milagres que estão por vir. E eu quero te motivar a estar na sua casa hoje, ajoelhar, e eu quero continuar te motivando a acompanhar meu testemunho, a minha história, a agradecer a Deus aí da sua casa também pelos livramentos, por tudo que Ele já fez pela sua vida. Mas a partir de agora eu quero te motivar
a se inscrever no meu canal, a realmente acompanhar tudo que está por vir, porque agora, meu irmão, chegou a época, o momento de ter coragem ainda mais para fazer tudo que Deus me chama, com tantas pessoas que têm me ajudado, inclusive está aqui hoje, né, com o Igor, com a Mayara, com tantas pessoas que estão me ajudando a fazer os propósitos de Deus e que Ele quer para mim. Então, a partir de agora, eu vou estar mais ativa nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas digitais, cantando canções cover, cantando canções minhas. Tantas e tantas canções foram geradas durante esses processos que vocês vão acompanhar. Então, se inscreve no canal, esteja aí acompanhante, ativa o sininho também e comenta o que você achou. Agradece ao Senhor aí, fala, agradeço pela minha família, pelos livramentos, pelo que o Senhor é. E que Deus te abençoe. A partir de agora começa um novo tempo e declarando ainda mais que a minha vida é um milagre.